Inter-D, ciência e cultura. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e você está ouvindo o Inter-D Ciência e Cultura, programa veiculado na 99.9 Universitária FM do Recife, rádio vinculada à a nossa Universidade Federal de Pernambuco. Você também pode ouvir o programa no site www.interd.net.br e nas plataformas de streaming. Bom, neste programa, no quadro Minha História, a gente recebe o grande Canibal, cantor e baixista da Devotos, a emblemática banda punk rock hardcore, formada em 1988 no Alto José do Pinho, periferia do Recife. Ou seja, aí são quase 40 anos de história. É isso. Então vamos nessa, né? Bom, vamos lá. Canibal, começando aí do princípio do começo, né? O que te levou a entrar neste mundo da música? Eu entrei nesse universo da música através do movimento punk, né? 1984 eu entro dentro do movimento e começo a ver o mundo de outra forma. Adolescente naquela época, jogava futebol pela base do Santa Cruz até o juvenil, já indo para os juniores. Mas a música pra mim, antes de entrar no movimento punk, era só diversão. Não sabia que tinha tanta força ali por trás, principalmente na parte literária. Então, quando eu entro dentro do movimento punk, eu começo a ver uma outra visão de mundo e que poderia ser transformada através da música. E tudo aquilo que se passava dentro daquele movimento era basicamente focado no subúrbio, nas periferias, na favela, que é o meu lugar, né? E aí foi dando aquela vontade de chegar mais junto. A ideia de ter a banda, eu sempre fui muito resistente de não querer fazer banda. Mas teve um dia que o Lael, que era o baixista do SS20, praticamente me obrigou a fazer uma banda. Ele disse que eu fizesse minha banda, que a gente ia tocar no terceiro encontro nuclear, que era todo dia 6 de agosto, dia da bomba de Hiroshima. Tinha esse terceiro, tinha o encontro nuclear, e esse era o terceiro. E isso era basicamente fevereiro. E ele falou pra mim isso no Point, onde a gente se encontrava, que era ali na frente do museu, na frente da estação do metrô, onde tem aquela pracinha ali, a estátua de Luiz Gonzaga. A gente se encontrava ali, final da tarde, domingo, final da tarde. E aí ele falou isso. E aí foi tão instigante que eu chamei Anselmo, um amigo meu que sempre andava comigo, a gente apelidava ele de Amendoim, e chamei Celo, e a gente montou a Devotos já com música autoral. Foi uma passagem com essa formação de menos de... Na verdade, a gente só fez o primeiro show, que foi em 88, esse dia 6 de agosto. E já na sequência tinha mais 2 shows para fazer, então aqui e Nori me ajudaram com esse show, tocaram comigo, e depois eu chamei Neilton e Celo voltou, e a gente estamos até hoje, né? 37 anos juntos. Então, assim, eu acho que a música meio que me escolheu, porque quando eu fui querer fazer alguma coisa que pudesse ajudar a minha comunidade, foi através dela. Da letra, da música, do punk, do hardcore. Então, eu creio que a arte, ela, com certeza, ela me escolheu. Eu não tinha discernimento antes disso de quanto a arte era um mecanismo forte, poderoso e necessário para uma mudança social.
E aí, quando eu comecei a ter isso na cabeça, comecei a ler mais, comecei a ter mais informações de pessoas como eu, negra, que mudaram uma sociedade, que fizeram muita coisa pela uma sociedade, como Malcolm X, Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, Luísa Marim, Antônio Conselheiro e vários outros, Chico Mendes e vários outros, assim. Acho que dali foi que eu vi que eu poderia ajudar de alguma forma e escolhi a música para isso. Que pessoas você acredita que foram decisivas, que te influenciaram, que te motivaram a montar a Devotos? Muitas coisas foram decisivas assim para eu formar o Devotos, muitas coisas mesmo. Pessoas como Lael, banda Câmbio Negro HC, que eu era rato de ensaio, SS20, Moral Violenta. Essa galera me deu um norte muito grande assim. Mas quando eu li uma matéria sobre o Inocente na revista Bis, em um sebo aqui em Recife, naquela época, e eu li, falei, quando eu terminei de ler, eu disse, cara, parece que o cara tá falando do Alto Zé do Pinho, velho. Parece que o cara tá falando do meu lugar, parece que o cara tá falando do meu cotidiano. E fui procurar o disco e achei o Inocente, vi Clemente, e aí minha empolgação foi muito grande, assim. Clemente até hoje é meu ídolo, e aí eu falei que se eu fizesse uma banda, seria igual a dele. Foi aí que eu vi uma outra visão de mundo dentro do rock, porque até então o rock punk e tal, sempre tiveram muitos negros, mas quando você pensa num rock mainstream, principalmente naquela época, nos anos 80, você não via um negro frontman, velho. Você via um negro frontman no rap, você via um negro frontman no reggae, você vê um negro frontman no samba, que é primordial, mas no rock, putz, não tinha, velho. E de repente tava ali, Clemente, um negro muito parecido comigo nas vestes e no pensamento, em tudo. Eu digo, caralho, que foda isso. Então, assim, foi um alerta muito positivo pra mim ter achado o Inocente, ter o Clemente como meu ídolo, porque foi uma coisa que eu me via no palco, me via ali de frente, me via cantando, falando pra galera através dele. Então o Clemente foi um cara, é uma pessoa que até hoje me inspira muito. E o que você pensou assim em termos de conceito para Devotos? Que tipo de som e atitude vocês iriam seguir, né? Quando você começou a montar a Devotos? Depois que o Lael praticamente me obriga a fazer a Devotos, né? E ele até dá o nome também, Forma Tua Banda, o nome da banda é Devotos do Ódio, vocês vão tocar no dia 6 de agosto, no terceiro encontro nuclear. Quando ele fala isso e tal, que eu vou formar a Devotos, eu tenho todo um pensamento do que eu ia fazer, né? Primeira coisa da minha cabeça é que eu não queria fazer cover. Não queria que fosse uma banda de cover. Queria que fosse uma banda autoral. Só que eu nunca tinha escrito uma letra na minha vida. E nunca tinha pego no instrumento na minha vida. Tá ligado? Não tinha... A gente aprendeu tudo junto, assim. Tudo tocando. Vamos tocar. Uma letra com 4 frases rimadas, falando do Alto Zé do Pinho. E vamos embora. 3 acordezinhos. Vamos embora. Então foi basicamente assim, aprendendo com a gente mesmo, assim. Dessa forma que a gente formou a Devotos, e com a intenção de falar sobre todo o inconformismo aqui nós é do Pinho, né? Saneamento, segurança, tudo que era um descaso público, político, né? Então a gente viu que eu fui nessa linha. E deu muito certo esse lance de a gente começar como uma banda autoral. 6 musiquinhas, a gente tá até no YouTube, quem quiser ver, se você colocar lá, primeiro show da banda Devotos, você vai ver lá no YouTube, tem esse show. 6 musiquinhas e deu muito certo, assim, muito certo, que eu digo assim,
Foi uma paixão, quando subi no palco, querer fazer mais. E uma coisa, se você for prestar atenção, a intenção era muito mais de querer, como é que eu posso dizer, de querer se expressar, de querer falar do nosso dever e do nosso direito, de que praticamente querer fazer um sucesso, querer fazer sucesso mesmo, como toda a maioria dos artistas querem. A ideia era essa, porque se fosse pensar em fazer sucesso, eu acho que a gente pensava em fazer um grupo de pagode, um grupo de samba, uma coisa mais pro brega, uma coisa mais pro pop, uma coisa mais pra rádio. Putz, a gente... Um final de ditadura, a gente escolheu um estilo punk, o estilo do rock punk, tá ligado? Onde não tinha abertura nenhuma de mídia, nenhuma, principalmente de rádio. Então, não tinha como você fazer uma banda naquela época e achar que você ia estourar, que você ia... Não tinha como. A gente não tinha condição nem de gravar uma fita demo, imagina tocar na rádio, gravar um disco. Não tinha essa perspectiva. Então a vontade de querer fazer a banda era de se expressar mesmo, como você de fazer. Acho que é assim que surge uma arte, seja ela fotográfica, seja ela televisiva, seja ela cinematográfica, seja ela literária. Você só quer escrever, você só quer mostrar, você só quer o que vai acontecer com aquilo ali, só o futuro que vai dizer. Então foi basicamente assim que começou a Devotos. A ideia era se expressar. A ideia era falar do nosso dever e do nosso direito através do punk. Se a gente não ficou procurando um estilo para falar isso, um estilo mais fácil de as pessoas absorverem através das grandes mídias. A gente pegou um estilo que a gente gostou, que a gente curtiu, que a gente adorou e que abriu a nossa mente. Coisas que a gente ouvia dentro do movimento punk, coisas que a gente lia dentro do movimento punk, os fanzines, que eram uma das coisas mais interessantes do movimento punk, era coisas que a gente não aprendia na escola, tá ligado? É coisas que nunca ninguém falou na minha escola sobre Antônio Conselheiro, sobre Martin Luther King, sobre Malcolm X, sobre Luísa Marim, tá ligado? Sobre Chico Mendes, sobre o Maracatu Estrela Brilhante, sobre as manifestações culturais pernambucana. Então, assim, foi uma abertura muito foda, assim, tá dentro do movimento punk e de repente você quer que aquilo ali se propague. E a gente faz isso até hoje com muita ternura. Bom, Devotos já tem aí uma carreira longeva, né? São quase 40 anos de estrada. E que momentos, digamos, inesquecíveis você destacaria? Pô, tem vários momentos inesquecíveis, velho. Tem vários. Acho que quando o primeiro show é inesquecível, até hoje a gente fala. Em 1988, ali na Academia Cine Brasileira, na Conda Boa Vista. Então, esse primeiro show é inesquecível. Teve um Abril pro Rock que a gente fez, cara, que foi muito foda, velho. Eu tenho esse vídeo. O centro de convenções lotado, assim, todo mundo cantando punk rock hardcore, cantando as músicas do Devotos, era louco, assim, muito foda. A gente, quando começava o show do Devotos, a gente começava com o Didgeridoo. Então tava todo mundo meio disperso, assim, e aí quando a turma escutava o Didgeridoo começando, todo mundo corria pra frente do palco. Essa parada é muito massa, assim, e é uma das coisas inesquecíveis. Tem uns momentos pesado também, né, velho? Que é aquele momento que antecede tudo isso, que é a gente descer no Alto Zé do Pinho para ir tocar nas outras comunidades que a gente tocava e sempre voltava de Bacurau de madrugada, que não subiu o Alto Zé do Pinho, a gente tem que descer na Avenida Norte. E aí sempre tinha um carro da polícia no meio da ladeira do Alto Zé do Pinho que mandava a gente deitar no chão, abrir as pernas, dizer que o instrumento não era da gente, dizer que aquele instrumento era roubado, dizer que a gente não quer ser músico. Então tinha essas coisas que acontecia, que era muito pesado, mas também que nunca deixou a gente parar de fazer, de criar, de querer tocar. A gente sempre teve uma parada com Devotos de transformar os limões que a gente recebeu na vida, de transformar em limonada. E nunca ser uma coisa feita com ódio, apesar do nome.
mas sempre fazer com ternura, tá ligado? A gente pegar todo aquele ódio que passavam pra nós, a gente transformar em música e com ternura, de mudança social, não só para devotos, mas para nossa comunidade, para quem estava ouvindo e para quem sofria como a gente sofria o cotidiano do dia a dia. Então esses perrengues assim que a gente tinha também faz parte da nossa história e são coisas que a gente não esquece e tá sempre nas nossas letras. Outras coisas inesquecíveis assim do Devotos, porra, a primeira turnê na Europa, muito foda, com o Guga. A gente passou quase um mês na Europa, que era uma coisa que a gente queria muito, tocar na Europa. Rock in Rio, sendo convidado pelo Black Pantera, uma banda que a gente conheceu, eu conheci através do Clemente, meu ídolo mostrou, já vi essa banda, Black Pantera, escuta aí, eu pirei com a banda, eu usei camisa dos caras no show, a porra toda, e quando for um tempo desse, e os meninos vão tocar no Rock in Rio e convida Devotos para tocar junto com eles e tal. Tem uma admiração muito grande pelo Black Pantera. Isso é a importância de uma banda como a Black Pantera tá em evidência, muito, muito. Então fazer o Rock in Rio com o Black Pantera foi uma das coisas inesquecíveis, com certeza uma das coisas inesquecíveis. Tem muita coisa assim que a gente fica pensando qual a melhor coisa, o que é que aconteceu de massa, do que está acontecendo. Cara, Devotos é uma banda que a gente valoriza muito o cotidiano, o que é o dia a dia da gente, o que acontece no dia a dia da gente. Então, tá gravando o próximo disco, compondo o próximo disco, isso pra nós é muito foda. É uma energia muito positiva assim que passa pra nós, e a gente ter força de 37 anos, aquela força de querer fazer mais disco, querer fazer mais música. Então tudo isso é um incentivo muito grande pra gente continuar criando, e a gente sabe hoje em dia que é a importância da Devotos para outras bandas, para outros segmentos, para pessoas de comunidade, tá ligado? A gente sabe a nossa importância, então ter essa força para estar compondo, para estar criando, sempre é muito positivo e para nós é muito satisfatório. Que impactos você acredita que a atuação da Devotos trouxe ali para a comunidade do Alto José do Pinho, né? A sua comunidade, a comunidade de vocês, da sua, Canibal, de Neilton e de Celo? Eu acho que o impacto que a Devotos tem para o Alto Zé do Pinho e para várias outras comunidades, eu acho que a gente conseguiu tirar o Alto Zé do Pinho, não digo de tirar, mas a gente conseguiu colocar o Zé do Pinho nas páginas culturais. Então, alavancar a autoestima de uma comunidade é muito difícil quando você tem a mídia sensacionalista 24 horas mostrando coisas ruins dela. Isso era o Alto Zé do Pinho antes da Devotos, tá ligado? Antes das bandas, ninguém faz nada sozinho, então a gente tem que reverenciar bandas como Nanica Papai, ABU, Austenta, Terceiro Mundo, O Verbo, Face do Subúrbio, Matá-la na Mão, Maracatu, Estrela Brilhante, a Foncheira de Guibá, as escolas de samba, Gigante do Samba, Galeria do Ritmo, já foram do Alto Zé do Pinho, a Quadrilha Raiz do Pinho, o Centro Social Dom João Costa, que tem mais de 50 anos aqui no Alto Zé do Pinho, Dona Detinha, que foi líder comunitária, mulher aqui no Alto Zé do Pinho, que já está em outro plano de vida, seu Bill Guarda, que também já está em outro plano de vida, Marco Simão, Dr. Rui. Então tem umas pessoas aqui que são fundamentais para nossa mudança social dentro da comunidade através da arte. Essas pessoas que eu acabei de falar. Então, quando a gente consegue colocar o Alto Zé do Pinho nas páginas culturais, o Alto Zé do Pinho começa a ter uma outra autoestima. As pessoas começam a valorizar a própria comunidade. As pessoas começam a dizer que era do Alto Zé do Pinho, a dizer que é do Alto Zé do Pinho, porque até antes das bandas, elas diziam que moravam em Casa Amarela. Tinham vergonha de dizer que moravam no Alto Zé do Pinho. Então, hoje em dia, as pessoas trazem amigos para o caldinho do Bio, para comer um caldinho, para tomar um caldinho, comer um jabá, leva para o bar do João, para comer uma fava, vem para o Alto Zé do Pinho para conhecer as bandas, trazem aqui para conhecer os amigos, para comprar vinil, para comprar livro da gente sobre o Alto Zé do Pinho. Então, assim,
Hoje em dia, o Alto Zé do Pinho ele é espelho para outras comunidades. Sabemos que tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente tem ideia do quanto a música, o quanto a Devotos conseguiu positivamente colocar coisas positivas na cabeça dessa rapaziada aqui do Alto Zé do Pinho, através da nossa música. E também desmistificar a sociedade em relação à comunidade, né? De ser uma comunidade ruim, de ser uma comunidade de só ter coisa ruim. De repente a sociedade começa a subir o Alto Zé do Pinho para ver as bandas, para ver os shows. E a prova disso é ter um polo da prefeitura aqui no Alto Zé do Pinho, no Carnaval, que é um dos melhores polos do Carnaval, que todos os artistas querem tocar. Então, eu acho que a maior contribuição foi essa para nós, cara. Na minha cabeça é essa, porque quando você quer mudar um quadro social, não tem como você fazer isso sem você alavancar a autoestima das pessoas. Primeira coisa que você tem que ter é autoestima para poder mudar qualquer coisa social que você pense, tá ligado? Então isso a gente conseguiu. Hoje em dia tem aqui, hoje em dia tem o Apoeses, hoje em dia tem os Gordinhos, que trabalham social, tem o Autossustentável, que trabalha sobre o meio ambiente. Então tem umas coisas muito positivas aqui no Alto Zé do Pinho rolando. A creche está sendo construída, já está quase finalizada, que é uma coisa que a gente pedia desde sempre nos palcos, nas entrevistas. A gente sempre falava, tem que ter uma creche no Alto Zé do Pinho. O Alto Zé do Pinho nunca teve uma creche. Muitas mães jovens na comunidade que precisam sair para trabalhar, não tem como deixar os seus filhos. E ter uma creche que funcione para a comunidade é muito importante. E não só no Alto, em qualquer comunidade é direito do povo ter creche nas comunidades. Então a creche está sendo terminada. Tá uma coisa linda aqui no Alto Zé do Pinho. É a reivindicação não só da Devotos, das bandas, mas é uma reivindicação da sociedade, da comunidade do Alto Zé do Pinho. Então essas coisas todas eu acho que faz com que as pessoas da comunidade tenham uma visão muito positiva da Devotos, uma visão muito de importância da Devotos. Se você for pensar na parte de mas eles curtem Devotos, cara, eu acho que a maioria não. A maioria curte o que está acontecendo hoje em dia, que é o brega funk, aquela coisa toda. Mas tem uma parcela muito grande que curte a banda, que escuta a banda. Mas com certeza a maioria respeita muito a Devotos. Que futuro você desejaria aí para a música em Pernambuco, no Brasil? O futuro que eu desejo para a musicalidade no Brasil, em Pernambuco, cara, isso é uma pergunta muito difícil, mas eu vou tentar responder. Porque música é arte, né, velho? E a arte é uma coisa muito pessoal. O sucesso da arte que a gente faz não depende da gente, depende da mídia. Sucesso que eu digo assim, independente seja bom ou seja ruim, a mídia coloca onde ela quiser. É isso que eu falo. E o sucesso para mim é uma coisa muito relativa do que é sucesso. Eu prefiro ter muito mais qualidade no meu público do que quantidade. Que eu preciso dialogar com o público que entenda a minha letra e que possa passar o que eu escrevo para as outras gerações, para as outras pessoas. Então não é só música. A Devotos é uma banda que não é só música. Então o futuro que eu imagino, que eu queria, que eu quero, é um futuro que as artes sejam mais exploradas da forma positiva, que possa mudar uma sociedade para melhor, tá ligado? Não seja uma arte engessada, que seja só para ganhar grana, que seja só para fazer sucesso, que seja só para estar na mídia, aquela coisa toda. Não seja só isso. Eu acho que quando você pega uma arte que faz você pensar, que faz você reivindicar, que faz você se questionar, tá ligado? Faz você ocupar, tá ligado? Faz você abrir a mente de que você tem que também pensar no outra pessoa, que aquela pessoa tem pensamentos, que aquela pessoa precisa expressar o que ela quer, o que ela pensa. Você pega esse tipo de arte, que você absorve isso e você entende, cara, isso é um ganho social assim enorme para todo mundo. Então o que eu desejo, na verdade, né, o que eu penso, mas o que eu desejo é que
esse tipo de arte, as artes de transformações, seja mais ouvida, seja mais falada, seja mais explorada. Esse tipo de arte que eu queria que tivesse na mídia, nas grandes mídias, tá ligado? Esse eu queria. É isso. Bom, é isso aí. Transforma, Super arte obrigado, salva. Canibal, grande Canibal. Parabéns aí por estes quase 40 anos de atividades da Devotos. Lembrando que além da Universitária FM e das plataformas digitais, você também pode acompanhar nossos conteúdos pelo site www.interd.net.br e no Instagram, no @portal.interd. Interd, ciência e cultura.